Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Sou o professor Daniel Guerreiro e Silva e agora vamos ao vídeo 2 da parte 2 do tópico 6, em que estamos falando sobre vetores de caracteres ou as strings. Muito bem, nos vídeos anteriores aprendemos como declarar uma string, como, e entendemos que uma string é uma, um vetor de caracteres que eu posso fazer acesso de forma indexada, alterando, consultando os elementos caractere a caractere que formam aquela sequência de símbolos. E agora nesse vídeo vamos falar um pouquinho de como é que fica a relação das strings com as operações de entrada e saída. Então, veja, recordem-se que nos vídeos da parte 1 do tópico 6, quando a gente estava falando de vetores de outros tipos, né, como o vetor de int, double, float, se eu quero, por exemplo, fazer a leitura da entrada, eu quero que o usuário informe valores, números inteiros, uma sequência de números inteiros para guardar dentro de um vetor de inteiros. Essa operação de leitura, de extração do string CIN, ela tinha que ser feita elemento a elemento. Eu tinha que colocar, né, a operação de leitura de cada inteiro como um comando, né, de leitura individual de cada inteiro dentro de um comando de repetição, por exemplo, um comando for. Poderia fazer isso também numa, numa leitura de uma sequência de caracteres, mas seria desnecessário, porque já está pronto, a operação de extração, ela já está pronta para trabalhar na leitura de sequências de caracteres e fazendo a leitura da cadeia inteira de caracteres e a gravação inteira na sua variável string. Então, se eu vou lá e escrevo uma palavra completa e dou um espaço ou digito enter, o operador de extração, né, as duas setinhas aqui, ele já está implementado para fazer, né, a leitura em sequência de todas as letras que formam aquela palavra e armazenamento inteiro dessa sequência na sua variável do tipo string indicada. Então, é muito mais simples de se trabalhar assim, com certeza. Então, tá aí um exemplo para a gente entender um pouco isso na prática. A gente, na verdade, já até teve contato um pouco, meio que sem entender direito, né, agora que está se esclarecendo melhor, né, o conceito de string e como fazer essa leitura de strings da entrada padrão. Aí a gente vê então que eu estou declarando, né, fiz a declaração da variável aqui, do tipo string, e eu faço simplesmente a leitura dela usando o operador de extração em cima do, né, do string sem e para verificar, para conferir que tudo correu bem, a gente depois imprime, e a impressão também, repare, né, a impressão, claro, né, já me antecipando aqui, ela também pode ser feita de uma só vez. Né? Então, toda a sequência de caracteres ela vai ser impressa de uma só vez, com base em um único comando de impressão aqui no seu string cout. Vamos executar esse exemplo, vocês também podem baixá-lo pela página do curso e executar na máquina de vocês. Eu vou alternar aqui para minha máquina Windows e vocês estão vendo aí o mesmo exemplo. E eu quero executar com vocês para mostrar né, passar uma informação importante. Reparem o seguinte, que o operador de extração, ele encerra a leitura ao encontrar um espaço ou ao encontrar uma quebra de linha. Você teclou Enter no teclado. Então, se eu escrevo, por exemplo, Daniel, dou Enter, sem problema nenhum, ele entendeu e capturou a string corretamente. Agora eu vou executar a seguinte, né, entrada. Vou comer batata. Enter. Repare que, como eu dei espaço entre a palavra vou e comer, ele só capturou a primeira palavra que eu
que eu digitei, que é vou. Isso é da implementação do operador de extração. Então, o operador de extração ele funciona, que eu estou grifando aqui para vocês, ele funciona dessa maneira. Ele interrompe a leitura, ele entende que aquela informação a ser extraída do teclado, ela terminou assim que você digitou um espaço ou digitou um enter. Então, a palavra, a string a ser capturada, no caso aqui, ela terminou quando eu digitei espaço e enter. Mas como é que eu faço então para trabalhar com frases, texto, né, digamos assim, sentenças que vão estar intercaladas com espaços? A gente tem alternativa para isso. Então, a gente pode trabalhar daí, né, com um operador que é o operador getLine, a função, uma função que está também disponível na biblioteca padrão da linguagem C++, que é a função getLine. O nome dela já diz muito, né, o que ela significa, né? Em inglês aí está dizendo, né, pegar uma linha ou capturar uma linha de texto. Então, ela vai justamente fazer a leitura até encontrar o enter, o caractere fim de linha, é, é, que você, né, o usuário digita no teclado. Ou, né, no caso aqui, se ele está fazendo a leitura de um arquivo de texto e tem uma quebra de linha, ele também vai interromper justamente quando encontrar esse caractere de quebra de linha. Repare como é o uso, por exemplo, do getLine. Você tem, ele é uma função, nós vamos falar, né, não falamos ainda de funções no curso, mas isso vai ser um assunto futuro aí desse curso, não se preocupem tanto, mas ele é uma operação em que eu tenho que passar aqui algumas informações para eles, que é o que a gente chama aqui de parâmetros. Que informações você está passando para essa função, essa operação getLine? Primeiro aqui eu estou passando o string, ou seja, qual é a fonte da minha informação? Eu quero ler uma linha de onde? De um arquivo ou do teclado? Quando eu coloco aqui a palavrinha CIN, eu estou dizendo que eu quero fazer a leitura do teclado. E a segundo parâmetro que eu informo aqui é o nome da variável de destino do que eu estou lendo aqui no caso do teclado. Então eu estou indicando aí que eu quero que você faça uma leitura, você não, né? A operação getLine faça uma leitura de uma sequência de caracteres até encontrar o caractere fim de linha a partir do teclado, e essa sequência capturada ela vai ser armazenada na variável do tipo string que se chama texto. Então, com a operação getLine, a gente resolve essa questão de fazer a leitura de sentenças intercaladas por espaço. E aí vocês têm também aí à disposição para baixar e executar na máquina de vocês o exemplo getline.cpp, que vai brincar e experimentar justamente isso. Vamos alternar mais uma vez aqui para o Windows. E aqui, agora então, vendo, né, o exemplo getline.cpp, eu já compilei esse exemplo. Então agora, se eu venho aqui e executo o exemplo getline, e por exemplo, insiro a mesma frase que foi a anterior. Opa, faltou. Reparem que agora, graças à função getLine, eu fiz a leitura da sequência inteira de caracteres, incluindo os espaços, e sendo interrompidos somente na quebra de linha. Então, essa é uma função muito útil quando a gente está fazendo captura de entrada no modo texto, uma alternativa aí que complementa, né, todos os cenários possíveis de leitura de texto a partir da entrada. Muito bem. Para fechar, né, o que a gente, claro, já acabou já mostrando nos exemplos anteriores. Se eu quero fazer a escrita da cadeia caractere a caractere, de novo também isso é permitido de forma direta, como vocês estão vendo aqui, através de uma única operação de impressão aqui da sua string. Aqui no caso do exemplo, a string que se chama texto. Então, diferente, né, de novo, de um vetor de inteiros ou de um vetor de elementos double,
em que se eu quero imprimir todos os elementos daquele vetor, eu tenho que criar um laço de repetição, comando for, e aí fazer a impressão elemento a elemento, né, acessando índice a índice daquele vetor e mandando imprimir aquela sequência, aquele conjunto de números inteiros ou números double, o que for, né, o outro tipo primitivo aí. No caso especial de strings, a escrita pode ser feita de forma direta. Você pode, né, com um único comando de impressão como esse daqui que vocês estão vendo, você vai conseguir imprimir toda a sequência de caracteres que compõem aquela string sem maiores dificuldades. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo. Ficamos por aqui. E aí, no próximo vídeo, a gente segue dentro desse assunto, falando um pouco de outras operações mais sofisticadas que eu posso fazer em cima das cadeias de caracteres, em cima das strings. Até mais, então.